Menina caritativa renuncia ao pão para ajudar milionário em lágrimas chocantes. Em uma manhã fria, onde o sol parecia hesitar em aparecer, Ana, uma menina de 9 anos, estava à margem do calçadão da cidade. Com suas mãos pequenas e frias, ela segurava um buquê de flores simples, colhidas de um terreno baldio. A cor vibrante das flores se destacava em meio ao cinza do ambiente. A cidade, tão cheia de gente, passava apressada, ignorando a menina. Mas naquela manhã, algo extraordinário aconteceu. Daniel, um empresário de sucesso, caminhava absorto em seus pensamentos. Ele estava prestes a fazer uma grande doação a uma instituição de caridade. Um gesto que deveria trazer orgulho, mas que só lhe dava um vazio incurável. O peso da solidão o seguia como uma sombra. Naquele dia, ao avistá-la, seus olhos se cruzaram com os de Ana. A menina, com seu olhar cintilante e esperançoso, pergunta timidamente se ele gostaria de comprar flores. Não, muito obrigado, respondeu Daniel, mas não conseguiu desviar o olhar. Algo naquela menina o prendia. Ele notou um lanche esfarrapado ao lado dela, quase invisível entre as flores. Mas então, Ana, com lágrimas nos olhos, estendeu-se a mão. Eu posso te ajudar, senhor. Pode pegar meu lanche. Compartilhar é mais importante do que receber, disse Ana, com uma sinceridade que perfurou o coração de Daniel. Ela estava oferecendo a ele o pouco que tinha, seu único alimento do dia. A cena era tão chocante quanto emocionante. Uma criança, sem nada, dando tudo o que possuía a um homem que poderia comprar o mundo. O empresário ficou paralisado, as palavras falhando em sua garganta. Ele, um milionário cercado de bens e dinheiro, estava ali, tocado pela pureza de uma criança que não hesitava em renunciar ao próprio pão por alguém que, à primeira vista, não precisava de nada. Um nó na garganta, uma sensação de aperto no peito. Ele sabia em sua alma que aquele gesto era mais significativo do que qualquer quantia em dinheiro. Mas a história não terminava ali. Quando Daniel tentou entender a conexão entre eles, lembranças dolorosas começaram a emergir de seu passado. Ele se lembrou de um amigo, um homem que havia apostado suas economias em um investimento desastroso e de como havia virado as costas para ele. O amigo era, na verdade, o pai de Ana. A revelação cortou como uma faca. Até que ponto nossos erros nos seguem? Ao olhar para a menina, ele viu um pedaço de sua própria culpa. Enquanto o tempo parecia parar, os dois estavam prestes a descobrir que a vida é feita de encontros inesperados, de segredos enterrados e de redenções que podem mudar destinos. Em meio à luta de Ana por um lugar no mundo, Daniel se viu encarando os fantasmas de sua própria solidão. O futuro se desenhava incerto diante deles. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Bem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o tempo parecia parar, a conexão entre Ana e Daniel se aprofundava. A menina, com seu olhar ingênuo puro, não percebia a tempestade emocional que crescia dentro do empresário. Ele sentia um turbilhão de sentimentos que misturavam nostalgia, tristeza e uma súbita necessidade de redimir seus erros. Mas antes que pudesse expressar qualquer coisa, um grito cortou o ar. Desgraçado! Uma figura alta e descontrolada surgiu do meio da multidão. Berrou como se estivesse em chamas. Era um homem magro, com um rosto marcado pelo sofrimento e com os olhos repletos de raiva. Ele apontou para Daniel com uma mão trêmula. Você! Você destruiu minha vida! Ana olhou assustada, os olhos arregalados de medo. Daniel congelou, o coração disparando no peito. Ele conhecia aquele homem. Era o pai de Ana. A realidade desmoronou como uma casa de cartas, a última peça se encaixando de forma grotesca. Não era apenas coincidência. O passado o havia alcançado. Eu não sabia que era você. Gaguejou Daniel, a voz falhando. Um nó se formou em sua garganta, a dor reverberando em seu peito. Ele tentava entender o que estava acontecendo, mas as palavras fugiam mais rápido do que a compreensão. O passado agora vivia entre eles. Um fantasma indesejado. Você me deixou na ruína. Você deixou minha família na miséria. Como pode estar aqui, vivendo no luxo, enquanto nós... O tom do pai de Ana era selvagem.
Um eco de desespero. A multidão parou, olhares se voltaram para a cena. Uma tensão palpável tomou conta do ar. Murmúrios começaram a percorrer as pessoas que passavam, algumas parando para assistir ao drama. Ana, com os olhos marejados, segurou, firme seu buquê de flores, como se aquilo pudesse protegê-la. Papai, por favor, não faça isso! Implorou, mas sua voz era quase um sussurro. Daniel notou que a menina estava despedaçada entre a dor do pai e a beleza da sua oferta. Ele se sentiu afogado. O que antes era um gesto de carinho, agora se tornava um fardo. Você acha que tudo se resolve com dinheiro? A vida não é assim. Você não entende a dor que trouxe para minha família. O homem gritou, quebrando o silêncio. Suas palavras bateram em Daniel como chutes. Um pedaço da infância de Ana. Sua história, agora exposta como uma ferida aberta. A imagem de uma criança que deveria ser protegida se despedaçava diante dele. Daniel, em um ato de desespero, agarrou a mão de Ana com força, como se pudesse anular a dor que crescia entre eles. Isso não é verdade. Eu não sabia. Eu posso ajudar. Mas as palavras soaram vazias. O lar da menina, a vida dela, estava quebrada. O nome dele, uma maldição em sua história. O olhar de Ana se encheu de uma dor que Daniel nunca poderia imaginar. Ele havia perdido muito mais do que um amigo. Agora, ao olhar para ela, via um futuro desmoronando. Ajuda! Você ainda quer ajudar? Depois de tudo? O homem escarneceu, seu olhar ácido disparando como uma bala. Cada palavra era um golpe, e Daniel sentia a pressão crescendo. Uma angústia de que tudo estava se desmoronando. Um empurrão na multidão, um murmúrio de desaprovação. A sensação de que ele era o vilão de uma história que deveria ser redentora. Ana olhou para Daniel, a inocência dela se perguntando: por que você não disse antes? E essa pergunta sussurrou entre eles, um eco que poderia ressoar por toda a eternidade. O peso da culpa, a sombra do passado, tudo veio à tona em um instante. Ele sabia que nada seria como antes. E naquele segundo, com os olhos de Ana fixados nele, a verdade se tornava uma espada afiada. Não era apenas sobre doações ou gestos bonitos. Era sobre mágoas que não se curam, relações que se desconstroem e uma menina que se via à mercê de um mundo cruel. O futuro que eles esperavam juntos estava agora em risco, prestes a ser destruído por segredos que haviam permanecido em silêncio por tempo demais. Enquanto o homem se afastava, Daniel sentiu a solidão novamente, desta vez mais forte, mais pesada. Ele sabia que esse encontro era apenas o começo de uma batalha maior, onde não haveria vencedores. E no fundo de sua alma, a pergunta ficou pairando. Seria possível consertar o que estava quebrado? O que mais a vida escondia atrás daquela fachada de normalidade que agora se revelava cheia de craques? Enquanto o homem se afastava, Daniel sentiu a solidão novamente, desta vez mais forte, mais pesada. Ele sabia que esse encontro era apenas o começo de uma batalha maior, onde não haveria vencedores. O peso da culpa, a sombra do passado, tudo veio à tona em um instante. Mas antes que pudesse processar a tempestade de sentimentos, um novo grito quirtou o ar. Espera! Era Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando alcançar seu pai. Mas o homem continuou, mergulhado na raiva, ignorando a filha. Daniel a segurou pela mão, sentindo a fragilidade dela como um alerta claro. O estado de choque era absoluto, não só para eles, mas para a multidão que agora observava. As expressões estampadas de confusão. Uma sirene soou à distância, mas parecia distante da dor que agora se instalava entre eles. A cada passo que o pai de Ana dava, Daniel sentia a pressão aumentando. Ele era uma célula de nervos expostos, incapaz de reagir. E então a cena se transformou em um pesadelo. Uma mulher surgiu, correndo com um olhar frenético. Ela tinha um semblante conhecido, mas Daniel demorou um segundo a mais para colocar a imagem em foco. Era Carla, sua ex-esposa, e o mundo dele virou de ponta cabeça. Daniel, o que está acontecendo? Sua voz era aguda, cortante, como se ele tivesse estourado uma bomba no meio de sua vida. Carla, o ar escapuliu de seus pulmões. O que você está fazendo aqui? Agora tudo parecia girar. Ana olhou entre eles, confusa e assustada, enquanto os rostos da multidão presenciavam aquele show de estranhamento. Eu não consegui ficar em casa, Carla disse, sua voz agora mais calma, mas a emoção ainda pulsava. Eu vi você na TV. Você se tornou uma celebridade, mas deixou a família para trás. Daniel queria gritar, mas não podia. Ele estava preso feito de raiz no chão. Daniel,
Eu preciso que você resolva isso. O que você fez com a família dele é um desastre. As palavras de Carla cortaram mais que uma faca afiada. Era verdade. Ele havia se distanciado não apenas do seu próprio passado, mas de tudo que havia construído. Agora, exposto, sentiu o olhar de Ana como um laser em sua alma. Ela parecia uma espinha dorsal quebrada, frágil e cheia de dor, sem entender por que o mundo ao redor desmoronava. Você não sabe, é um equívoco. Daniel tentou defender-se, mas suas palavras ecoaram vazias. Ao contrário do que esperava, Ana se virou para ele, o olhar confuso deixando claro que ela queria respostas. Por que você nunca me contou? Ela perguntou, e seu tom era cheio de mágoa e necessidade. O peso da responsabilidade se tornou quase insuportável. A atenção de todos à sua volta era quase palpável, e Daniel percebeu que a verdade era uma arma. Eu não sabia. Ele gritou, sua voz quebrando. Não sabia que ele era seu pai. As coisas não eram assim. Chega! O pai de Ana gritou, voltando-se. Não minta. Você destruiu tudo. Você merece essa dor. A raiva e o desespero estavam em um nível insustentável. Mas quando Daniel olhou para a direção de Carla, uma nova descoberta estava prestes a ser revelada. Nas profundezas do caos, um novo segredo emergiu. Estou grávida, Daniel. Ela soltou de uma vez, como um raio que iluminou o céu do desespero. O silêncio se estabeleceu, e cada rosto estava agachado em choque. Ana olhou de sua mãe para Daniel, os olhos grandes como pratos, absorvendo tudo. A atmosfera estava tensa, como se todos esperassem detonar. A confusão tomou conta, e Daniel se sentiu perdido, como um ladrão em uma casa em chamas. Como poderia ter chegado a esse ponto? Seu mundo havia desmoronado, e todas as promessas feitas agora se dissolviam em pedaços. A resposta a todas as perguntas pairava no ar, envolvendo-os em um mistério que ainda precisava ser resolvido. Qual seria o custo de tudo isso? E, mais importante, quem sairia ferido desta vez? A atmosfera estava tensa, como se todos esperassem detonar. O silêncio pesava, interrompido apenas pela respiração ofegante de Ana. Ela olhou de sua mãe para Daniel, os olhos grandes como pratos. Estou grávida, Daniel. A revelação dela cortou como uma faca afiada, fazendo o tempo parecer parar. O choque pairou no ar, e a multidão ao redor ficou paralisada, absorvendo cada palavra. Você o quê? Daniel mal conseguiu processar a informação. O estômago revirou, um frio atravessou seu corpo. A última coisa que esperava era ouvir isso agora, nesse momento caótico. Ana, confusa, buscava explicações entre os rostos que a cercavam. Daniel se virou para Carla, um misto de pânico e desespero nos olhos. Não pode ser. Isso não faz sentido. Ele quase gritou enquanto o mundo à sua volta parecia desmoronar sob seus pés. Faz sim, afirmou Carla, sua voz carregada de emoção. Quando você me deixou, não fazia ideia do que estava acontecendo. Todo esse tempo, eu cuidei do que restou de nós. O olhar dela atravessou Daniel, repleto de dor acumulada, de frustrações que ele escolhera ignorar. E com isso, ele implorou, sentindo o peso da culpa se acumulando. Nós não podemos fazer isso agora. Ana precisa de proteção, de calma. Eu estou aqui, Daniel. Estou aqui. Ana chorava, indo de um adulto para o outro, como se tentasse juntar as peças quebradas daquela família. Seus olhos marejados buscavam clareza, mas encontravam apenas embaraço e tensão. O pai de Ana, que ainda estava próximo, olhou para a cena com um desprezo profundo. Agora, você está preocupado com a menina? É fácil ser o herói quando tudo se revela em sua vantagem, não é? O desprezo em suas palavras ressoou como uma descarga elétrica. A raiva dele era palpável, e a multidão, silenciosa e atenta, absorvia cada fração do drama. Antes que Daniel pudesse responder, um grito ecoou mais uma vez, não da boca de alguém presente, mas do fundo do coração de um estranho que surgira do nada. Para! O que está acontecendo? Aqui! Era uma mulher alta, com um olhar fixo e decididos. Ela se abriu caminho pela multidão, destacando-se como uma tempestade em um céu azul. Quem é essa? Murmurou Albin na plateia, perplexo. Todos olharam para a mulher que agora se aproximava rapidamente. Isso não pode ser verdade, não pode! Ela exclamou, se dirigindo a Ana e Daniel. Algo na maneira como ela os encarava deixava todos desconcertados. Era uma expressão que misturava raiva com um fundo de dor. Eu sou a mãe de Ana. O choque percorreu a multidão como um rugido indomável.
E quê? Daniel gaguejou, suas palavras falhando. Você, mas como? 7 anos. 7 anos eu passei longe de vocês. A mulher chorava, voz trêmula. Eu não sabia. Fui enganada. Eu fui forçada a sair daquele lugar e deixei minha filha para trás. Enquanto todos tentavam absorver a nova informação, o espanto tomou conta. Os laços se entrelaçavam, segredos vinham à tona. Ana, com seu olhar inocente, parecia cada vez mais perdida, como um barco à deriva. A figura da mãe de Ana agora era um novo enigma. Uma nova camada de complexidade que transformava toda a narrativa. O que isso significava para Ana? E Daniel? O silêncio se instalou novamente, mas desta vez um silêncio pesado, algo intenso. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais poderia ser revelado? O futuro parecia incerto, como se as respostas que buscavam estivessem escondidas em labirintos obscuros. Está. Tudo se quebrando, pensou Daniel, o coração batendo acelerado. Estou cercado de mentiras, e agora minha vida pode nunca mais ser a mesma. A batalha interna nos rostos de todos ao redor estava se intensificando, cada um lidando com a revelação de uma maneira diferente. E o rosto de Ana refletia um temor crescente. Quem sou eu, afinal? Uma pergunta que ecoava, não apenas no coração dela, mas nas esperanças e medos de todos que a cercavam. O que mais essa nova mãe tinha a dizer? Que segredos eram ainda mais profundos? A resposta pairava no ar, um mistério esperando para ser desvendado. Enquanto a mulher se aproximava, o tempo parecia estagnar. Daniel estava paralisado, ainda tentando entender como a vida dele havia chegado a esse ponto. Ana olhava para a nova figura com um misto de medo e curiosidade, buscando respostas na expressão da mãe. Os rostos ao redor deles estavam petrificados, cada um completamente absorvido na montanha-russa de emoções. Você não tá falando sério, Daniel murmurou, quase para si mesmo. O mundo dele estava girando, enquanto a mãe de Ana estava ali, revelando verdades ocultas com uma facilidade perturbadora. Como ela pôde ficar fora da vida deles por tanto tempo? Ela precisava saber, a mulher declarou, enfrentando todos com a determinação de quem carrega um fardo insuportável. Eu não estava lá quando ela mais precisou. Fui forçada a fugir, mas sempre soube que um dia teria que voltar. Voltar para um lugar que você mesmo destruiu? O pai de Ana cortou, o desprezo em sua voz ressoando como um soco. E agora está aqui, como se tudo estivesse bem? Você ainda não tem ideia do que isso causou na vida da minha filha. Ana, atordoada, olhava de um rosto a outro. O alvoroço da multidão parecia distante, uma névoa em volta. Seus pequenos ombros tremiam, e as lágrimas escorriam, conforme novas perguntas surgiam em sua mente. É verdade que você me deixou? É verdade que não quis ficar comigo? Mãe, por quê? A dor em sua voz era como um grito afundado no mais profundo desespero. Não, não foi assim. A mulher estendeu a mão, buscando tocar Ana, mas a menina recuou, o olhar cheio de desconfiança. Eu fui forçada a me separar de você. Eu nunca quis isso. Eu amava você. Amava, mas não estava lá. O pai de Ana gritou, sua frustração ecoando nas paredes da praça. A tensão crescia e Daniel sentiu como se estivesse em campo de batalha sem jeito de se defender. Ele sabia que de alguma forma tinha sua parte nessa bagunça toda, mas quais eram as fraturas que moldariam a vida deles daqui para frente? Eu só queria proteger você. A mulher estava desesperada, mas a indignação parecia esmorecer. Foi uma questão de vida ou morte. Nesse momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro acelerou em alta velocidade na rua, deslizando em direção à cena. O impacto foi brutal. Um grito irrompeu da multidão. Cuidado! Alguém gritou desesperado. Daniel mal teve tempo de reagir. O veículo colidiu com uma banca de flores, espalhando pétalas por toda parte. Ana gritou. O susto a jogou para trás. Daniel a puxou com instinto, segurando-a firme, enquanto tudo ao redor se tornava um caos. Pétalas de flores voaram como se fossem confetes em um desfile de tragédias. A mulher, a mãe de Ana, atirou-se em direção à filha. Mas o carro não parou. Ele parou a poucos metros, e a multidão se dividiu. Havia vazio e medo escrito nos rostos de todos. Está tudo bem? Daniel perguntou, olhando para Ana. Os olhos dela estavam vidrados, tentando processar a onda de eventos que se desenrolava como uma corda bamba. Mas, antes que pudesse responder, mais alguém surgiu do carro. Um homem, um desconhecido, com um olhar furioso. O que vocês fizeram com a minha família? Ele berrou, ofegante e desesperado, como se as palavras fossem gritos de um inferno pessoal. Daniel viu a mulher,
A mãe de Ana parar, o rosto esbranquiçado pela incompreensão. Quem é você? Ela questionou, finalmente percebendo a verdadeira extensão do caos. Quem sou eu? Você deve saber, não é? O homem os encarava, a raiva pulsando em cada palavra. Você é a razão pela qual eu perdi tudo. E essas palavras, fortalecidas pela dor, trouxeram um novo eco para a cena. Um eco que fazia questionar tudo o que conheciam. Daniel encarou Ana, um nó se formando em seu estômago. O que mais estava escondido? Segredos enterrados começavam a subir à superfície, e a conexão frágil que compartilhavam se tornava um campo de batalha. O homem se aproximou, apunhalando o coração da situação. Você nunca soube, ele disse, apontando para Ana. Você nunca soube que ela era seu maior erro. Silêncio. Um silêncio que parecia gritar. O que significava isso? Todos estavam presos nas palavras que agora pareciam perfurar as almas. Ana se enrugou, um avesso do que deveria ser o início de um recomeço. O que está acontecendo? Sua voz tremia, angustiada. As verdades não ditas se acumulavam no ar, construindo uma tempestade pronta para eclodir. Daniel sentiu que chão sob seus pés estava cedendo. Eles estavam diante de um abismo que poderia engoli-los a todos. A sua vida mudara para sempre, mas como? Compreender os novos laços e os porquês seria meteórico. Um eco ressoou na mente de Daniel. Quem era realmente essa família? E mais importante, quem era ele agora no meio disso tudo? As respostas estavam por vir, mas não sem um custo. O silêncio pesava, interrompido apenas pelas respirações nervosas da multidão. Daniel sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem que antes parecia uma figura assombrosa, agora estava quase em um turbilhão de emoção e frustração. As palavras da mãe de Ana pareciam ressoar em eco, mas a confusão só aumentava. E bem ali, como? Se a realidade decidisse brincar com seus destinos, Ana olhou para o desconhecido, buscando respostas em cada canto. Você ainda é meu pai. O homem disparou, apontando o dedo em direção à mulher. Esteja pronta, porque você vai ter que encarar o que fez. O anúncio fez todos ao redor prenderem a respiração, quase como se o ar tivesse sido espremido de seus pulmões. Seu pai? Daniel sentiu algo entortar dentro dele. A revelação era como um raio cortando a tempestade. A conexão que tinha com Ana, que parecia tão promissora e genuína, agora era uma teia de mentiras e traumas. O passado tomava vida, e o papel de cada um estava mudando. Ele se virou para Ana. O que está acontecendo? Eu não sei. A voz de Ana mal saiu, carregada de dor e desespero. O desespero em seu olhar deixou Daniel se perguntando se as raízes de toda essa confusão estavam mais profundas do que ele imaginava. Cala a boca! O homem gritou, raiva transbordando. Você não tem ideia do que essa mulher fez com todos nós. A mãe de Ana se adiantou, parecendo uma sombra do que havia sido minutos antes. Não é verdade, eu nunca quis fazer isso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas a fúria do homem não se apaziguava. Você se afastou, você deixou ela, deixou nós todos assim. A velocidade com que as emoções disparavam tornava o momento quase insuportável. O que você quer? Que eu diga? A mãe de Ana replicou impotente. Não sei o que aconteceu e por que você está aqui, mas... Ela hesitou, a voz tremendo. Mas eu não posso deixar você magoar a nossa filha. Nesse instante, um estrondo ecoou pela praça. O som era ensurdecedor e a multidão virou-se abruptamente. O carro que havia colidido anteriormente agora começava a pegar fogo. As chamas subiram, laranja e vermelha, em contraste com o caos emocional que já estava acontecendo. Gritos de alerta começaram a surgir e as pessoas começaram a empurrar umas às outras em desespero, buscando distância do fogo. Meu Deus! Daniel gritou, puxando Ana para mais perto, enquanto olhava rapidamente para a multidão em frenesi. As labaredas eram como serpentes, perigosas, engolindo tudo à sua volta. Quando o foco da atenção mudou, o homem começou a dar passos largos em direção ao carro em chamas. Precisamos sair daqui. Você não entende? O que você fez? O que nós perdemos? A fúria e a dor se manifestavam em cada palavra dele. Foi então que Ana se lançou, sem saber o que achar. Um impulso, um pedido de ajuda. Pai, ela gripou desolada. Pai, vem aqui, você tá perigoso. E nesse chamado, algo de inesperado aconteceu. O homem congelou. A raiva que transbordava dele agora se tornava confusa. Ele girou devagar, os olhos brilhando de desespero e a expressão transformando-se. Ana. Ele parecia estar se esquecendo da raiva, focando somente na filha. Nesse
Momento. Um eco distante fez todos nós olharmos. Um carro da polícia se aproximou, sirenes cortando a cena, e em sua traseira viam os sinais de socorro. Os policiais saíram, gritando para que as pessoas saíssem dali. Saia do caminho, todos saiam. Mas o homem parou. Daniel percebeu que a batalha que eles enfrentavam agora não era só contra o exterior, mas dentro deles mesmos. O passado gritava, as verdades emergindo distraidamente. E o que antes era uma luta entre um pai e uma mãe, agora tomava uma nova direção. A mãe de Ana olhou nos olhos de Daniel, como se finalmente visse o verdadeiro peso que ambos carregavam. A verdade precisa vir à tona, Daniel. Precisamos resolver isso. Justo quando a trama parecia se esclarecer, o homem olhou fundo como se finalmente estivesse despertando de um pesadelo. Eu não sou quem você pensa, Ana. Eu sou seu tio. O choque reverberou como o último trovão de uma tempestade. O que ele disse causou a realidade a se despedaçar. Todo o entendimento que tinham agora estava em pedaços. O silêncio foi substituído por murmúrios da multidão, enquanto Ana olhava com os olhos arregalados, consumida por uma nova dúvida devastadora. A voz do homem tremeu, enquanto o fogo de carro refletia em seu rosto. E se eu te contasse que você nunca soube a verdade sobre sua mãe? Enquanto o homem falava, cada palavra ressoava em meio ao caos, como uma bomba prestes a detonar. E se eu te contasse que você nunca soube a verdade sobre sua mãe? A multidão, antes atenta, agora parecia absorver o choque como um corpo d'água em queda. Daniel queria gritar, queria saber o que essa revelação significava. A atmosfera estava elétrica, como se um raio prestes a atingir algo. Ana estava paralisada, os olhos arregalados. O que você quer dizer? Sua voz tremia, a vulnerabilidade à flor da pele. A mãe, aparentemente tão presente, agora parecia uma sombra recuada, sem palavras, como se todas as certezas dela estivessem ruindo. Eu sou seu tio, Ana. Você não sabia que foi a sua mãe quem arruinou a minha vida? O homem, com um olhar iluminado pelo fogo, continuou. A indignação estava estampada no seu rosto. Ela me deixou levar a culpa por tudo. Você não entende? Eu sou o último da linha. Sempre estive aqui, mas ela me afastou. O ambiente ficou tenso. Cada ser ali parecia sentir o peso das palavras. Daniel observou Ana, seus pequenos ombros encolhendo-se com cada nova revelação. Parece que todo mundo tem um segredo, pensou, a sensação de que a vida dela estava prestes a desmoronar. C. passou à frente, agora com um brilho de determinação nos olhos. Não, isso não é verdade. Você sempre quis se livrar de mim. Você me forçou a sair. A confusão disparou como uma onda, fazendo a multidão murmurar entre si. O que era verdade? O que era mentira? As peças que antes pareciam encaixar com clareza, agora se tornavam um quebra-cabeça caótico. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo romântico e arrepiante irrompeu do carro em chamas. A fumaça negra subiu, formando nuvens que encobriram a cena. As sirenes dos carros de polícia se aproximavam, mas o som parecia distante, como se não pertencesse à realidade que viviam. O homem olhou para o carro pegando fogo. Um olhar de desespero em seu rosto. Ela fez coisas horríveis. Você é parte disso, Ana. Nesse momento, um tremor percorreu a calçada, como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O chão se abriu de repente, e uma fissura se formou, cortando a multidão em dois. As pessoas gritaram, algumas tentaram correr, mas ninguém sabia para onde ir. O que era realidade agora parecia um pesadelo. Ana caiu, e Daniel agarrou-a com força, puxando-a para mais perto. Ana! Ele gritou, o pânico se instalando. Ele não poderia deixar que ela se machucasse. As chamas aumentaram, e a pressão na atmosfera era imensa. O que está acontecendo? Ana chorou, pálida e assustada. Ela olhou para Daniel, e ele sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. O homem fez uma pausa, sua expressão se transformando. Você precisa entender, Ana. A verdade sobre sua mãe está mais além do que você imagina. Subitamente, o chão começou a tremer ainda mais. Daniel, ainda segurando Ana, sentiu que tudo desmoronava. Justo no centro da fissura, uma sombra cresceu. Uma figura se levantava entre a poeira e a fumaça. Alguém vinha em sua direção. Uma mulher surgiu das chamas, com uma aura quase sobrenatural. O rosto dela era familiar para Daniel. Fotos em sua mente que ele não queria lembrar. Precisamos conversar, todos vocês. Os olhos dela brilhavam,
e Daniel soube imediatamente o que significava. Era Jessie, sua melhor amiga desde a infância, ainda envolta nas confusões do passado que agora se desdobravam diante de todos. Jessie, ele mal podia acreditar. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para acabar com isso. A verdade precisa ser revelada. Seu tom era intenso, uma determinação que dominava a cena. Ana, você está mais perto da verdade do que imagina. Tudo está conectado. Seu passado, meu passado, está prestes a se revelar de uma maneira que você jamais esperou. O impacto da revelação pousou sobre todos como uma tempestade, uma nova camada de complexidade que tornava tudo ainda mais obscuro. Daniel olhou para Ana, desesperado. As chamas dançavam ao redor, o fogo crescendo em intensidade com cada nova palavra. E ele percebeu que a ligação que pensavam ter estava prestes a entrar em colapso. Você vai entender. Você precisa saber. Jessie afirmou, olhando diretamente para Ana. A resposta que você procura está dentro de você e em nosso passado compartilhado. As palavras dela ecoaram, enquanto a fumaça começava a se dispersar, revelando uma nova verdade, que poderia mudar tudo. O que ainda estava escondido seria exposto em um instante. Daniel sabia que aquilo era apenas o começo de uma revelação que mudaria o curso da história deles para sempre. E Ana ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. A tensão no ar era palpável, e a única certeza era que tudo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Enquanto a mulher olhava para Ana, a tensão estava no ar. As chamas do carro atrás deles refletiam confusão em seus rostos. Daniel tentava entender. Tudo parecia tão surreal. A revelação do homem como tio de Ana balançou sua sanidade. E agora, com Jessie aqui, a sensação de que algo ainda mais profundo estava por trás de tudo isso era inegável. Vocês não entendem, Jessie gritou, interrompendo seu próprio pensamento. A verdade sobre a sua mãe é ainda mais complicada. O que aconteceu anos atrás foi um acidente, um grande erro que destruiu nossa família. Ana piscou, sua cabeça cheia de perguntas. Acidente? O que você quer dizer? Sua voz suave saiu como um sussurro em meio ao caos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. E sua pequena mão se agarrou à de Daniel, como se ele fosse um porto seguro em uma tempestade. Ela não planejou isso, Jessie continuou, sua expressão intensa. Mas quando você nasceu, a sua mãe estava desesperada, e tinha um segredo que cuidou por toda a vida. Sua verdadeira origem. O silêncio se instalou e os corações de todos pareciam acelerar com cada palavra que emergia da boca de Jessie. Origem? O pai de Ana, que havia permanecido em profundo silêncio, agora parecia perplexo. O que você está dizendo? O que você sabe sobre ela? Eu sei que Ana não é apenas uma menina normal. Não, ela é parte de algo muito maior, Jessie disse, quase como em um transe, seus olhos brilhando, atraídos por uma verdade escondida. E é por isso que estou aqui, para proteger ela, para garantir que ninguém mais sofra. Proteger? De quê? Daniel falou, a inquietação crescendo dentro dele. Era como se uma rede de mentiras dolorosas entrelaçadas estivesse prestes a se desenrolar. Mas quando se aproximou de Ana, ele viu os olhos dela refletindo a mesma dúvida que sentia. E então, um ruído forte cortou o ar. Era um estrondo, o som do carro finalmente explodindo em chamas. O calor intenso e a fumaça começaram a engolir o espaço, forçando as pessoas a recuarem. Daniel puxou Ana para mais perto, sua mente um turbilhão. Mas quando olhou novamente, viu o homem, o suposto tio de Ana, ainda parado em meio a tudo, em choque. Ela precisa saber a verdade. O homem ainda berrava, sua voz se elevando. Ana, você é especial. Seu destino é maior do que isso. Parado! Um policial chegou, apontando sua arma para o homem. Saia da frente agora! A multidão ficou em silêncio e tudo pareceu parar. O homem encarou o policial, como se estivesse em um duelo de olhares. Você não entende. A vida dela depende disso. Ela pode mudar tudo. Daniel sentiu um nó se formar em sua garganta. A atmosfera pesada e carregada se transformou em um desespero coletivo. O que diabos você quer dizer com isso? Ele interrogou, seu olhar passando de Ana para Jessie, depois para o homem. A colisão de emoções, verdades e segredos começavam a se agrupar em um desastre iminente. E foi quando tudo mudou. O homem, com os olhos fixos em Ana, começou a avançar, mas parou subitamente. Você não é apenas uma criança. Ele olhou para ela, uma mistura
de dor e amor em sua expressão. Você é uma herdeira. As palavras reverberaram, criando uma onda de murmúrios entre a multidão. Uma herdeira? O que isso significava? Ana estava perplexa, suas pequenas fuças sem entender a gravidade da revelação. Daniel a mantinha perto, tentando protegê-la da tempestade de sentimentos. Você é parte de uma linhagem que vai muito além do que você consegue imaginar. O homem gritou com força. E precisamos que você esteja segura. Ou todos nós pagaremos um preço alto. Jesse olhou diretamente para o homem, sua expressão decidida. Você sabe que não pode continuar com isso. Se revelarmos a verdade, o mundo vai desabar. E nesse instante, uma nova explosão eclodiu do carro em chamas, enviando detritos, voando em todas as direções. A multidão gritava, correndo em todas as direções, mas Daniel e Ana permaneceram juntos, paralisados diante da nova realidade. O que está acontecendo? Ana gaguejou, o medo tomando conta. Daniel olhou para ela, querendo confortá-la, mas sua própria confusão era um labirinto sem saída. Ana, precisamos ir, ele gritou, puxando-a. Mas o homem, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se. Você precisa entender, Ana. Todo o seu futuro e o passado da nossa família dependem de você. Você é a chave. E com essas palavras, a verdade que antes parecia fragmentada agora estava prestes a ser revelada em sua totalidade. Mas qual seria o custo? Daniel sabia que era apenas o começo, e tudo o que pensava. E sabia sobre aquela vida. Sobre aquele momento, estava prestes a desmoronar em uma tempestade incontrolável. Enquanto a fumaça se espalhava e o calor do carro em chamas envolvia o lugar, a adrenalina corria nas veias de todos. O que o homem acabara de dizer reverberou como um trovão. Você é uma herdeira. Ana estava paralisada. Seu olhar vagava entre as chamas e os rostos que gritavam. O pai dela, o homem que havia se revelado como seu tio, estava lá. E Jesse também. Todas as verdades misturadas em uma confusão insuportável. Você precisa entender, Ana. O tio gritou, os olhos brilhando com desespero. O passado está vivo e está vindo atrás de você. A multidão estava em pânico. As pessoas se afastavam do fogo. Mas Daniel permaneceu firme, segurando Ana. Ele não sabia como proteger aquela menina do que estava por vir. Jesse avançou um passo. Ana, o que seu tio diz é verdade. Sua mãe, ela não é apenas quem você pensa que é. Há algo mais profundo. A voz dela tremia, e Daniel percebeu que as palavras dela eram sinceras, carregadas de uma verdade que estava prestes a estourar a bolha de ilusões. De repente, um tremendo estrondo ecoou, seguido de uma explosão que iluminou o céu escuro como um relâmpago. Era o carro pegar fogo, lançando chamas gigantescas para o ar. As pessoas gritaram, algumas caíram, e o medo se espalhou como a fumaça. Daniel puxou Ana para perto, mas em um instante ele viu algo que o congelou. Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas chamativas saía de trás do próprio carro em chamas. Bruna! Daniel gritou, o nome saindo de sua boca como um soco. Era sua irmã, perdida há anos. A mulher parecia uma sombra do que um dia foi. Seus olhos repletos de desespero e algo mais. Um olhar que revelou a verdade que todos temiam. O rosto dela, marcado, exibia cicatrizes que pareciam contar histórias de dor. Daniel, ela gritou de volta, seu tom de voz misturado com um terror que varreu a multidão. Eu não queria que você soubesse, mas Ana não é a filha da sua mãe. O silêncio caiu abruptamente. Em meio ao caos, uma pausa irreal onde cada um digeria a nova revelação. Ana olhou confusa entre Daniel e Bruna, sua pequena mente tentando entender. O que você quer dizer? A voz dela era uma mistura de receio e confusão. Eu sabia que um dia isso iria ficar mais claro. Bruna continuou, os olhos brilhando com lágrimas. Ana é a verdadeira herdeira da fortuna de nossa família. Mas sua mãe fez um acordo, um pacto obscuro. E eu fui a única que sobreviveu para contar a história. A multidão estava em choque, murmúrios inquietantes tomaram conta, enquanto as revelações mergulhavam no ar como ondas. As expressões de horror se misturavam a olhares de pena. O pai de Ana parecia atordoado. O que parecia ser um ímpeto de raiva agora se transformava em confusão. Pacto? Que pacto? Ele gritou, sua voz ecoando como um grito de aflição. Bruna se virou para ele, o olhar intenso. Vocês estão todos em perigo. Se as forças que seu irmão e a mãe de Ana despertaram retornarem, não vai haver como salvar ninguém. Ao ouvir isso, todos viraram a atenção para Ana.
A menina que antes parecia um farol de esperança, agora era o centro de um turbilhão. Daniel sentiu o coração disparar. Nós precisamos sair daqui, precisamos proteger ela. Ele ressoou uma urgência. Mas à medida que falava, uma dúvida permeou sua mente. Como poderiam proteger alguém de algo que nem entendiam? E foi nesse momento que Ana, com um ar de determinação, levantou a cabeça. Eu quero saber a verdade. Toda a verdade. Seus olhos estavam brilhando com coragem, mas também com medo. Daniel a observava, admirando a força dela em um momento tão frágil e poderoso. Bruna hesitou, pronta para revelar mais, mas um novo ruído cortou a atmosfera. Um helicóptero apareceu sobre suas cabeças, uma luz intensa iluminando a cena em caos. É a polícia! Alguém gritou. Mas a presença da polícia parecia uma sombra e não um alívio. E enquanto todos olhavam para cima, um novo grito irrompeu da multidão. Cuidado! Daniel voltou seu olhar, e o chão sob eles começou a rachar, engolindo tudo em um caminho de destruição. Não, Ana gritou. Percebia que o caos estava apenas começando. E enquanto a poeira subia, uma nova verdade se desdobrava diante deles. O que mais estavam escondendo? O que mais estava para ser revelado? O futuro estava ameaçado, e a única certeza era que nada seria como antes. A batalha estava apenas começando, e o preço a ser pago poderia ser mais alto do que todos podiam imaginar. O calor das chamas iluminava os rostos aterrados enquanto o caos se desenrolava ao redor. Daniel puxou Ana para perto, seu coração batendo forte, quase ensurdecedor. A revelação de Bruna como irmã dele, somada aos segredos de Ana, criava um nó em sua garganta. Elas eram parte de algo imenso. Algo que transcendeu o que podiam compreender. Precisamos agir, agora, Daniel exclamou, olhando ao redor, percebendo as pessoas em pânico. A multidão estava se espalhando, e a pressão da fumaça começava a invadir seus pulmões. Uma sensação de urgência o dominava. Não podemos deixar que isso afete a Ana, ele disse a Bruna, tentando manter a calma. Ana, assustada, piscava para ele, buscando proteção e respostas, tudo ao mesmo tempo. Eu só quero saber a verdade, gritou ela, agora com uma bravura inesperada que surpreendeu a todos. O fogo atrás deles crepitava, como se estivesse respondendo à sua determinação. Bruna, tocada pela coragem da menina, desistiu de se segurar. A verdade é que sua mãe tomou decisões drásticas que afetaram a todos. Eu estava em perigo e por isso me separei. Eu perdi vocês. Sua voz se quebrou, a emoção fazendo lágrimas escorrerem por seu rosto. Mas você, Ana, é especial. Você é parte de uma linhagem que precisa ser protegida. O homem, o suposto tio, olhou para Ana com um misto de dor e amor, mas uma determinação fervorosa tomou conta dele. É verdade. E se as forças que foram despertadas por sua mãe voltarem, você será nossa última esperança. Ana olhou de volta para Daniel, o medo nos olhos dela agora se misturando à esperança. Eu não sinto medo, disse em voz baixa, mas firme. Eu sinto que posso mudar isso. Nesse momento, o helicóptero pairou e as luzes cortantes sobre eles mostraram o caminho para a evacuação. A polícia começou a organizar a multidão, mas todos estavam paralisados, absorvendo o peso da revelação. Vamos, por favor. Daniel puxou a mão de Ana, quase implorando. Ele queria protegê-la a qualquer custo. Com a multidão agora dispersando-se e os policiais orientando as pessoas, Daniel estava determinado a garantir que Ana fosse levada para um lugar seguro. Bruna deu um último olhar terno para Ana, apertando o coração dela. Lembre-se, você não está sozinha. Eu estarei sempre com você, mesmo que não esteja fisicamente presente. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de você se libertar. E em meio ao caos, Daniel viu a esperança nos olhos de Ana. Brilho que prometia um futuro. A verdade do passado era pesada, mas a coragem de Ana e a determinação que havia despertado poderiam ser a chave para a cura de todos os danos. Vamos, Ana! Daniel chamou, quando ela hesitou um instante a mais. O fogo soltava suas últimas chamas, como se estivesse expressando sua agonia. Mas eles eram mais fortes. Enquanto se afastavam, sentindo o vento fresco e a emergência da vida ao redor, Daniel pensou em tudo o que havia acontecido. A vida, as revelações, a dor e a esperança. Tudo agora emaranhado em um novo começo. Nós vamos resolver isso juntos, Ana. Você é forte. Você é a herdeira de um futuro. E a cada passo que davam, a força dela crescia. A história deles não terminava ali, mas a partir daquele momento, tudo poderia ser diferente. E isso era tudo o que contava. E agora, se você chegou até aqui, é hora de tomar uma atitude. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora
Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos ficar juntos nessa.